Agora o comandante Milton Temer está aqui com a gente. Quero muito conversar com ele, quero ouvi-lo. A gente tinha combinado essa conversa ainda quando achava que ia ter a sessão da dosimetria das penas hoje. Ficou ainda melhor, porque já acabou. Então agora podemos fazer um balanço com ele, ouvi-lo sobre a conclusão do processo. Camarada Milton Temer, que bom que você está aqui. Bom dia, meu caro Mauro, meu mestre. Eu fico impressionado, que eu fico olhando a edição esse teu jornal inicial e fico pensando como é que você sozinho consegue cobrir com profundidade e mais informação o que equipes dos telejornais corporativos não conseguem fazer. Você realmente me assusta. Não, mas você também. Você sabe que o Jorge Luiz Borges dizia: o diabo não é esperto porque é diabo, ele é esperto porque ele é velho, né? A gente tem rodagem, né? Tem Mas rodagem, você tem não é rodagem. tão velho. Agora, não, honestamente, não é questão de velhice, é questão de uma técnica e uma capacidade. Eu fico pensando, porque você passa naturalmente de um tema a outro, eu fico, quem é que está controlando? Porque não tem, não consigo imaginar você com. Deve ter um teleprompter, mas quando você Não, aperta, não tem não. aparece sem erro, e constantemente há erros nos telejornais Sim, corporativos. O tema que você está obrigado. falando entra a ilustração do tema imediatamente. Eu digo, quem é que está fazendo isso? É o Maxwell lá atrás? É o Jones ou é ele mesmo? É você mesmo? Eu fico na Sou eu. dúvida da Não, sou eu técnica. mesmo. É eu com eu aqui. Mas é isso aí. Eu vou olhando aqui a sequência da apresentação, eventualmente, de maneira mais Impressionante, passada impressionante. possível. Não é E para acho não que é para minha geração isso. muito obrigado, muito obrigado. Teve uma época que eu dizia, não, pelo amor de Deus, não é isso, tal. Hoje eu aceito de bom grado os elogios todos. Aprendi a aceitar elogios, acho que é uma boa prática. E acho que a gente tem uma combinação boa aqui, sabe? Que é uma combinação, estou falando aqui do Manhã Brasil com o Jones, que é o Jones apesar de ser uma grande liderança, um grande agitador, mas ele é o cara da análise, né? O cara da profundidade, é o cara da teoria. E eu sou o cara do resumo a partir de uma lógica da esquerda radical do que está acontecendo no dia a dia. Né? Então, Exatamente. acho que a gente vai se completando desse ponto de vista e não estaríamos completos se não fosse pela sua presença. E aí quero começar com um balanço inicial do final do julgamento de uma parte dos golpistas, né? Tem ainda o grupo 2, 3, 4 e 5, mas do grupo 1, que é o comando da cúpula golpista com o líder geral, como disseram ontem, Olha, né? O líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro. isso. Que balanço você faz nesse primeiro momento? Eu faço um balanço ponderado. Eu faço um balanço partindo de uma premissa que vou devagar com andor, porque o santo não é de barro. E, objetivamente, o que eu sinto é que o confronto atual, e você colocou muito bem quando disse que abre-se um espaço para a esquerda radical, é que o confronto que se realiza no Brasil é semelhante ao confronto que está ocorrendo nos Estados Unidos, aquele combate entre as tendências internas do Partido Único estadunidense, a tendência republicana e a tendência democrática. Aqui no Brasil se reproduz esse combate no campo das classes dominantes. Vamos ter claro, a vitória de ontem foi importantíssima do ponto de vista das esquerdas, mas ela não foi produto de mobilização das esquerdas, como algumas pessoas, inclusive comentavam comigo num debate, pessoas respeitabilíssimas, adoráveis, com quem eu fazia um debate ontem à noite. Eu digo, vamos com calma. Isto aí é um combate que ocorre entre o setor das classes dominantes, que não tem interesse na radicalização para entregar o governo a uma tropa de destemperados sobre as quais ela pode perder o controle logo ali na frente, e uma outra parte que é fechada com destemperado por ideologia, por protofascismo. Existe uma aliança, que, no meu modo de ver hoje, o grande chefe da extrema-direita na rua não é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o símbolo de uma organização que, dia a dia, começa a afirmar que a liderança está na igreja pentecostal. É o Malafaia,
o chefe dessa patota na rua é o Malafaia. Então, tem essa direita Malafaia e tem a centro-direita, que é a direita autoritária em férias, que prefere manter o comando do processo, mas dentro das chamadas instituições republicanas, que, na verdade, respondem por uma ditadura da burguesia. Por exemplo, Alexandre de Moraes desempenhou um papel fundamental nessa reta final, mas ele não é nem querente. Vamos ter claro, o Alexandre de Moraes, se a gente recuperar a história dele, ele representa o setor Michel Temer do conjunto da direita. Michel Temer é muito mais próximo de Bolsonaro do que do próprio Lula, que é um centro-direita moderado. Da esquerda, então, nem se fala. Agora, objetivamente, o que ele é na prática? Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, e não foi fácil o período dele, com respeito àquele movimento de ocupação das escolas secundárias que ele reprimiu, e como ministro da Justiça, você que falava da questão da Palestina agora com muita propriedade, ele tem um episódio marcante para mim que é uma tragédia, que foi a deportação daquele professor franco-argelino da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que levantou um protesto geral na comunidade universitária internacional. Ele entrega esse professor Reishi, ele entrega esse professor à justiça francesa, que o tinha condenado preconceituosamente por aliança com o terrorismo, aquela coisa de pegar o suspeito, aliança de terrorismo. Eu dei um pesquisador da maior qualidade. A UFRJ lutou. Eu lembro. Não, ele foi tirado de dentro da sala de aula para o aeroporto. Então, vamos ter claro o seguinte... Como o Trump, né? Coisa que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos agora. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não, só mais uma observação sobre Alexandre de Moraes, porque eu até separei aqui, já mostrei mais de uma vez, 2 vezes, o grande posicionamento político e ideológico do julgamento foi dele, e no qual ele se revelou, no qual ele diz, ao falar dessa questão de golpe de Estado, que a Revolução de 30 foi um golpe de Estado. Exatamente. E que a reação da oligarquia paulista foi uma revolução em reação ao golpe de Estado. Exatamente. Ele se revelou por inteiro ali. Eu vi essa declaração ao vivo e a cores. É verdade isso que você está colocando. Isso é um fato. Agora, isso não quer dizer que eu deprecio o combate dele contra o que o Fux fez, porque o Fux representou algo muito mais perigoso, muito mais grave. Então, nós da esquerda radical temos que olhar para esse processo e temos que olhar o seguinte: nós estamos enfrentando não só a extrema-direita no Brasil, mas sua representação internacional. E a representação internacional, o que é? Eu entendo que tanto o governo Trump quanto o governo Netanyahu, Israel tem um intenso interesse na recondução, não é do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, aquilo que é explicitado da ação da extrema-direita, retornar ao poder. Porque isso representa para eles a possibilidade de fazer deste representante bolsonarista no poder, representa bem fazer, deixa representando na América Latina aquilo que o Netanyahu é hoje no Oriente Médio. Ou seja, uma ponta de lança regional dessa extrema-direita mundial, dessa extrema-direita que, por incrível que pareça, combate o neoliberalismo para uma posição protecionista, mas numa perspectiva chauvinista, xenófoba e racista, e não numa perspectiva nacional, revolucionária e progressista. Porque o nacionalismo tem 2 linhas. O nacionalismo, na essência, é muito perigoso pelo que representa de reacionário, chauvinista e racista. Então, objetivamente, eu acho que nós temos que ter... Você disse bem, está na hora de pensar como é que a esquerda radical opera. Porque nós temos um confronto no Brasil, o que Lula representa é a linha do Partido Democrata. Não é a linha sequer isso, inclusive, na luta interna. É a linha do Partido Democrata contra a versão brasileira do Partido Republicano. Então, objetivamente, nós temos que estar atentos para isso, olhar para o episódio de ontem como um fato positivo, mas não como uma vitória do povo brasileiro. O povo brasileiro não participou deste combate. Pelo contrário, a parte do povo brasileiro que se manifestou na rua foi da direita. A esquerda
perdeu capacidade de mobilização desde que, chegando ao governo, optou pelo caminho da conciliação de classe e da desmobilização social no embate, ao contrário, aliás, do que fez Petro na Colômbia. Nossa, Milton, muito, muito relevante essa sua fala, muito interessante. Você sabe que. E aí tem um aspecto que tudo são convergências, né? O Fux, acabei de mostrar, você estava aí, você viu, né? Um sionista radical. Então, essa questão que você traz é, o Bolsonaro está liquidado, mas a extrema-direita bolsonarista, ou evangélica, ou católica, sionista, não. E a aposta dos Estados Unidos e de Israel é na continuidade de uma extrema-direita nesse caminho. E quem é que se levanta durante o julgamento para ser o representante, né? Como se fosse assim, o Fux se apresentou para ser o jurista da extrema-direita, o Fux. E a gente mostra uma declaração aqui de um sionismo absolutamente radical. Né? Ele não fala nem do Hamas, né? Ele fala esses povos aí, entendeu? É um negócio. Essa convergência que você traz. É bem interessante essa questão que você traz. Mauro, eu ouso dizer, e evidentemente, num caráter especulativo, até por interesse mesmo de político, que a reversão do voto, porque vamos ter claro, o Fux teve, no julgamento dos pés de chinelo lá atrás, do 8 de janeiro, ele foi um dos mais radicais na condenação com penas altíssimas. O voto dele foi por voto de 14 anos para aquele pé de chinelo que veio no ônibus, sem falar no... Quando chega na hora dos financiadores, ele passa a ser um garantista, um antipunitivista. O que aconteceu no meio? No meio, para mim, aconteceu claro. Aliás, esse combate aqui, se você comparar os telejornais ontem, eu estava reparando isso, para ver como a luta não está na base do povo. Está nas classes dominantes. Há um tratamento distinto, por incrível que pareça. A TV Globo assume a posição de punição dos golpistas muito mais radicalmente do que a CNN. O William Vac, ontem, quase que só queria falar do voto do Lula. Eu estou acompanhando isso. Só queria falar do voto do Fux. Os problemas que o Fux levantou é interessante considerar, porque como é que vai ser o desdobramento? Ele não considerou que houve ontem, na essência, o fundamental foi a derrota ali da extrema-direita para a centro-direita. Ele trabalhou o tempo inteiro. Porque se você olhar o que foi a intervenção do Fux, o Fux conseguiu ser um defensor do golpe mais do que os próprios advogados dos acusados. Ele não operou como juiz, ele operou como defensor, como defensor de que não houve um golpe no Brasil. Objetivo. E, no entanto, o mesmo Fux, lá de trás, o que pode estar no meio do caminho? Eu tenho muitas dúvidas, porque, como eu sou alvo, eu fui condenado por antissemitismo em primeira instância, absolvido em segunda e terceira. E o que marcou o voto da juíza na minha condenação? E o meu advogado usou isso muito bem. Ela reproduz na deliberação todo o argumento da denúncia feita contra mim, escrita pelo Departamento Jurídico da Federação Israelita, objetivamente, que estava de cabeça. O advogado da minha denunciante era o então presidente da Federação Israelita no Rio de Janeiro. E esse, aliás, de onde ele saiu da presidência, porque ainda durante a campanha agrediu uma senhora dentro de uma festa da Hebraica, foi posto para fora da festa. Pois bem, esse voto da juíza considerava toda a linha de argumentação do denunciante contra mim e dava 3 linhas para o meu defensor. No voto dela, a defesa... Isso foi facilmente derrubado pela segunda e terceira instância. Então, o voto do seu... Eu inclusive, afirmei publicamente, certamente a Federação Israelita assinaria embaixo daquele voto do Fux ontem. O que houve no meio do caminho entre o voto lá atrás e o voto atual tem a ver com esse interesse geral da política que inclui aí a operação do sionismo. Porque não é por acaso. As manifestações, os pés de chinelo na manifestação carregam nos caniços deles 3 bandeiras.
Eu não sei qual é a pátria deles. Estados Unidos, Israel e Brasil. Eles Uhum. carregam essas bandeiras. E o embaixador israelense já esteve presente em várias manifestações da extrema-direita. E o Sim. governo Lula continua a tratar esse senhor e o representante, que eu não sei nem quem é o representante atual na Embaixada Americana, como pessoas gratas, ao invés de botar essa gente para fora rapidamente. Milton, interessante. A Kátia dizendo aqui. Óculos super, mega, ultra power estiloso, Milton. Gostou dos seus óculos aqui, Vou faz tirar, sucesso. então, porque Não, tá ótimo, cara. Delícia. Maravilha, maravilha. é Pode ficar. baratinho. É só para É, proteger esse meu olho, que eu só estou com um olho hoje, uhum. e o outro ficou cego no arterite. Então, principalmente quando o tempo começa a ficar assim meio fechado, eu boto esse óculos, ele não tem grau. É para impedir que guarda-chuva no meio da calçada me fure o olho que resta. Uhum. Ó, o pessoal dizendo pra você ficar com óculos. Não tira, não. Não tira, não. É o maior sucesso esse óculos aqui. Milton, acho que você tem uma questão interessante que é essa questão dessa disputa no interior das classes dominantes, e que ela está bem representada hoje pelo editorial do Globo. Está no alto, está na manchete do Globo. Opinião do Globo. Condenação de Bolsonaro e aliados honra a Constituição e a democracia. Aí, quando você vai ver o editorial da Folha de São Paulo, condenação para ex-presidente foi justa, mas a pena é exagerada. Então, você vê que você tem divisões no interior da Isso. burguesia, não é isso? Ou seja, o Globo e a TV Globo, e basta ver os comentaristas da TV Globo, têm um comportamento hoje ao revés daquilo que eles tiveram lá atrás, ajudando o Bolsonaro a ser presidente. Nos ataques que fizeram a Lula e a Dilma, porque tem uma grande responsabilidade. Eu me lembro da TV Globo lá atrás, naqueles atos de massa. Como é que começam os atos de massa? Os repórteres da Globo iam para a rua antes dos atos para fazer, porque não esperava o ato virar notícia para fazer a cobertura. Iam para a rua e começavam a dizer: aqui vai acontecer o ato. Eles Isso. convocavam os atos. Então, eles que foram bolsonaristas lá atrás, para tirar ameaça, entre aspas, petista naquela ocasião, onde havia alguma ilusão de ser algum tipo de esquerda, eles hoje defendem, eles são partidários, se você olhar. Lula não é problema para eles. Eles dão intensa coisa. Você não vê ninguém atacando. Ao contrário, o Rui Costa senta no Globo News, e, aliás, eles não têm problema nem com o Congresso, né? Porque o Rui Costa senta na Globo News e dá entrevista dizendo que a nossa relação com o Congresso é ótima porque aprovamos tudo que mandamos para lá. Ao contrário, fizeram a posição, mandaram para lá aquilo que correspondia à posição do Centrão e da direita, que votou. Acabouço fiscal está aí para isso. Então, objetivamente, é isso que eu chamo a atenção. Temos que nos organizar, nós da esquerda radical. Eu achei importante a lembrança dos nomes que você colocou da juventude, Jones, Sâmia, Glauber, é verdade, são nomes expressivos nesse combate. Temos que nos organizar em torno desses nomes, para além dos partidos, mas tendo eixo nos partidos, porque sem partido não se faz nada orgânico, para ocupar esse espaço vazio. Eu queria lembrar até, Mauro, uma das pesquisas, tem uma que é da Quest, tinha um dos pontos era o seguinte: ele colocava a divisão da sociedade brasileira. Aqui, os lulistas, a esquerda lulista, a esquerda não lulista, nem Lula nem Bolsonaro, a direita Bolsonaro e a direita sem Bolsonaro. Qual é o maior quadro que tinha aí? O maior quadro era o do meio. Ou seja, existe a esquerda Não, e a não posição lulista. da esquerda não lulista, bem à esquerda da posição lulista, da chamada esquerda lulista. Exatamente, é isso que eu quis dizer. E esse percentual da esquerda não lulista, ela corresponde à esquerda à direita bolsonarista. E no meio grande, uma grande parte da sociedade, que não é nenhum nem outro, e que eu classifico como vulnerável, mas passível de ser o ganha pela esquerda, porque são os desalentados, os desencantados, aqueles que se desiludiram
com a dita política institucional como ela vem sendo conduzida. É aí que a esquerda tem que disputar a sua possibilidade de virar, inclusive, maioria. Isso aí. Milton, queria olhar, depois nós vamos olhar para a esquerda, queria olhar nesse momento para a direita e extrema-direita. Eu não sei se você compartilha da opinião de que o Tarcísio deu um passo em falso no último domingo, quando ele radicalizou, né, e se grudou completamente no Bolsonaro. Então, aí eu queria ver com você como é que você está vendo esse cenário aí, direita, extrema-direita. Eles ontem estavam na encolha, né? Nem os parlamentares, nem os bolsonaristas foram para as ruas, estavam na encolha. Não ficarão, é evidente que vai haver reação mais adiante, vão se recompor. Mas como é que você vê o cenário na direita e extrema-direita a partir de ontem? Eu prefiro trabalhar com o lado vazio do copo a conquistar. Eu não sei se o Tarcísio deu um passo em falso. Ah, ok. Eu acho que ele deu um passo sabendo que ia recuar no dia seguinte, mas deu um passo que era fundamental para ele. Naquela manifestação, para compensar as coisas que começavam Eduardo Bolsonaro e Malafaia a dizer sobre ele. Ele só com a centro-direita não disputa eleição, e o Lula está certo. Ele é um pau-mandado, ele ainda é um pau-mandado da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, ele é, para a Faria Lima, não que o Lula seja um problema para a Faria Lima, porque não é, nem o Haddad, ao contrário. Mas o Tarcísio é um membro, é um sócio honorário da Faria Lima. Ele é um privatista radical, porque a base de ação dele não tem nada que o pressione contra ser privatista, contra ser anti-Estado, enfim, para radicalizar na austeridade fiscal. Ao contrário. E o Lula, independentemente de um governo dele ser um governo na praxis de centro-direita, ele cria uma contradição séria com uma retórica radical de esquerda. Então, o Lula faz o movimento para a esquerda pela retórica, como o Tarcísio faz para a direita. Ambos conscientes que eles têm que ampliar para o centro, mas sem perder suas pontas extremas. Quando o Lula radicaliza e diz que tem genocídio em Israel, ele não suspende em absoluto a possibilidade de enviar aço para Israel, que vai fazer bulldozer e tanque, nem enviar combustível para Israel. Ele não rompe relações com Israel. Ele, ao contrário, veta a Venezuela no BRICS para assumir uma posição. Olha aí, olha, malandro, estamos aí, hein? Na prática, ele tem, em relação à Venezuela, hoje, a posição dos Estados Unidos, desde a eleição. Desde a eleição. Coisa contrária ao que Gustavo Petro faz do outro lado. Então, o que o Tarcísio faz quando faz esse movimento para a extrema-direita, daqui a 15 dias ele faz um outro. Já esquecem isso. Mas a extrema-direita fica com aquela imagem. Tanto que o Malafaia é um sociopata, mas é inteligente. É um quadraço. É um quadro, né? Ele é um quadro. É um quadraço. Ele fala para aquele povo, é ele que dá o tom da linguagem. Ele mete a mão no peito do Tarcísio. Malandro, você ainda tem que escalar algumas coisas para ter o apoio dessa militância. Ou é o apoio daquela militância? É o povo na rua que pede voto, é importante aquela. E se você olhar o que no mesmo dia estava sendo feito pelo chamado Grito dos Excluídos, contava nos dedos, não tinha um décimo do que tinha a extrema-direita na rua. Então, o Tarcísio faz para o movimento que o Lula faz para cá. Embora antes, ambos consolidem um caminho para o centro para garantir o apoio da classe média, da pequena burguesia, na realidade, para exercer a mesma política. Agora, nessa opção, a classe dominante topa o Lula, mas prefere o Tarcísio, nenhuma dúvida. Claro. Aqui tem o Adriano, ainda sobre essa situação, ele diz assim: gente, eu sou mais jovem que os apresentadores. Adriano, deixa eu te fazer uma observação em relação a essa frase. Gente, eu sou mais jovem que os apresentadores. Eu te garanto que este é um defeito que você tem que vai passar logo, viu? Mais rápido do que você pensa. Mais rápido do que você pensa. Ele diz assim, mas o Tarcísio não sai em 2026, a não ser que a reprovação do Lula esteja em 90%, o cara jamais vai trocar a reeleição garantida de São Paulo
por uma incerteza. Acho que é uma boa ponderação dele, sem dúvida, Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Concordo, não, eu concordo inteiramente. Mas ele já joga. Porque, vamos lá, essa reflexão tem fundamento e vários debates. O problema concreto do Tarcísio é o seguinte: eu tenho a certeza em São Paulo, mas do jeito que a coisa está andando, não tem outro nome que possa conquistar, porque se a pesquisa colocar o Tarcísio com Uhum. 45%, 43%, ele começa a ver a perspectiva de chegar a superar o Lula, se o Lula for candidato ano que vem. Também temos que considerar isso. O Lula já é da minha geração. O Lula é uma geração mais antiga que a do Mauro. Ele está entre mim e o Mauro, o Lula. Isso. Então, ele não é um jovem saudável. O Lula é uma pessoa que tem limitações físicas, limitações etárias que podem constituir um peso num confronto de campanha com um quadro ascendente que vem de um governo com imenso apoio popular em São Paulo. Porque vamos ter claro, a direita em São Paulo é fortíssima historicamente, sempre foi. Quem elege Adhemar de Barros, Jânio, Maluf, é um povo de São Paulo há muito tempo. Ou seja, quando se fala em maioria silenciosa, convertida, não é à toa que a extrema-direita faz seus principais atos na Avenida Paulista. Embora coloque muita gente na Avenida Copacabana, onde supostamente é o estado em que o bolsonarismo tem voto, é lá em São Paulo que eles fazem o ato principal. Uhum. Então, concretamente, eu acho que procede a tua reflexão, mas eu acho que o Tarcísio vai se ver diante de um dilema pesado, porque ele aparecerá, caso o Bolsonaro não possa ser o candidato, não vai ser o Eduardo Bolsonaro, vai ser a Michele Bolsonaro. Você acha concretamente que as classes dominantes vão apostar no evangelismo da Michele sem saber vamos colocar uma outra Damares, a amiga mais íntima da Damares, na presidência da República? Então, a pressão sobre o Tarcísio vai ser tão grande que vai ser difícil. Olha aí, você vai ter apoio nosso para a presidência. Nós temos qualquer nome, a gente ganha em São Paulo. A presidência só você pode ganhar. Pode-se desenhar esse quadro. Mas eu acho que é a tua observação, porque nunca se pode deixar de levar em conta a vontade do próprio candidato. Então, você não pode forçar ninguém a dar o salto por cima. Eu acho que a reflexão procede. É bom. Então, nesse sentido, o que você está trazendo para nós é que o quadro para 2026 talvez esteja menos consolidado do que a gente imagina, né? Essa disputa que está sendo dada já como um fato para 2026, Lula de um lado e Tarcísio do outro, pode ser que nem de um lado nem de outro sejam candidatos. Né? Então, tem água para passar debaixo dessa ponte. Né? Exatamente. Legal. A reflexão de que foi apresentada por ele é correta, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ó, Adriano, a Maiara, né? o Adriano, a Maiara Faria manda aqui um super sticker, na sequência ela diz bom dia para quem é da saúde. Então, com certeza ela é da saúde. E acordou se sentindo um pouco vingada. Viva o SUS. Legal, Maiara. Então, eu queria agora fazer uma reflexão sobre o nosso lado, aprofundar a reflexão contigo sobre o nosso lado. Primeiro, essa questão. O PT vem com diferentes argumentos, vem tentando e com sucesso, garantir a hegemonia da esquerda brasileira para si próprio e impedir, com diversas estratégias, o crescimento de qualquer alternativa. A mais recente, de 2016, 2017 para cá, é a alegação de que você tem, do outro lado, né, um inimigo que é a extrema-direita, que é o bolsonarismo, que é o fascismo, que não dá para pensar, né, numa outra força política, porque isso significaria entregar a vitória para a extrema-direita. Acho que com essa votação ontem, com a condenação do Bolsonaro, o Bolsonaro sai do jogo, né, sai do jogo eleitoral, pelo menos, e fragiliza esse argumento do PT. Você acha que isso significa que eles vão abrir mais espaço para o surgimento de uma outra opção à esquerda, ou que vão arrumar outro argumento para combater essa opção à esquerda? A esquerda só abre espaço por ela própria. A esquerda radical revolucionária. Por quê? O problema da esquerda é muito mais fácil fazer uma unidade pela direita, meu caro Mauro, do que pela esquerda.
Porque a unidade pela direita se faz em torno de manter o status quo. E manter o status quo permite muito mais acomodações do que uma promessa de mudança do status quo. O que marca a esquerda? A esquerda marca uma luta por reformas estruturais na área econômica, na área política, na área social. Reformas estruturais, eu quero dizer, e não reformas de caráter assistencial. Eu digo reformas estruturais são aquelas que modificam a essência do regime, que mudam o caráter que tiram o poder da mão dos rentistas privados e do agronegócio e colocam, então, e pior, o grau de concentração de poder na direita está num tal nível que você, por exemplo, que é um jornalista de meia idade, há quanto tempo você não fala em Federação de Indústria do Estado de São Paulo? Sim, acabou. Não deixou de ser parte da classe dominante. E era o que determinava a política da classe dominante até o começo do governo Lula. Por incrível que pareça, a partir do governo Lula, nós entramos no nível acelerado de reprimarização da economia, de exportação de commodities para importar essas commodities com valor agregado depois. Ou seja, até na soja, você manda soja em grão para o exterior e importa leite de soja. É absurdo. Então, objetivamente, do lado da esquerda, qual é o problema? A esquerda faz a sua luta em nome do futuro. E o futuro ninguém prevê de forma sólida. Então, é muito fácil dividir na esquerda. Você vê que, por exemplo, dentro do PT, existem quadros que podiam estar na extrema esquerda, mas que não saíram do PT e hoje estão isolados, não tem saída mais. Não tem alternativa. Eu me lembro, na fundação do PSOL, eu não quero citar nomes, mas o meu grupo dentro do PT eram essas pessoas que se tornaram hoje os maiores, sendo radicais, sendo marxistas, sendo comunistas, tendo posição na política internacional absolutamente igual à nossa, internamente são defensores do Lula com mais força, às vezes, do que os próprios moderados, que falam de Lula assim, Lula, governo Lula, mas não defendem politicamente, ideologicamente. Eles defendem. Por exemplo, eu me lembro de conversas que eu tive, quando da fundação do PSOL, com pessoas do maior nível, disseram, Milton, não tenho mais saúde para sair, para fazer isso há 20 anos atrás, e ainda jovem, para fazer um outro partido. Se não for o PT, eu vou para a academia. Então, este grupo que continua a fazer política está cada vez menor dentro do PT, cada vez conta menos, até porque os governos Lula trataram de trazer para dentro do PT uma corja de arrivistas. Sim, quando você tem intimidade com Arthur Lira e trata Arthur Lira como parceiro, você sabe que Arthur Lira é cria secundária de Lula. Arthur Lira é cria de Lula, porque para derrotar Heloísa Helena em Alagoas, numa candidatura ao Senado, numa dobrada com o Renan Calheiros, que eram 2 senadores que iam ser eleitos, Lula desceu em Alagoas para fazer campanha para um medíocre deputado que saía da Câmara e ia para uma campanha de Senado para fazer cacifar-se para disputar a prefeitura da sua cidade depois. Lula baixa lá para fazer campanha desse cara, Benedito Lira, o pai de Arthur Lira. Ele elege, quem elege Benedito Lira para o Senado é Lula. E, consequentemente, traz Arthur Lira para a política. Então, a relação dessa gente, o Lula com esses movimentos de buscar acordos, quer dizer, no dia seguinte, o Edinho assume a presidência, o Edinho é o homem do Lula na presidência. Quem colocou Edinho na presidência foi o Lula, que saiu em campanha aberta por ele. Qual foi a primeira declaração do Edinho, presidente do Lula, do PT? Vou buscar a União Brasil. União Brasil e o PP. Do partido para a base do Lula em 2026. No dia seguinte, os dois, Ciro Nogueira e os pilantras do outro lado, se uniam para dizer vamos sair do governo. E ficam os ministros desses partidos, continuam no governo. Então, objetivamente, este partido definitivamente não vai mais permitir por ele que haja... até porque a própria classe dominante tem interesse em fazer de Lula a representação da esquerda possível. Quando eles falam de esquerda, eles citam Lula. Eles citam Lula como a esquerda. Eles fazem questão de dizer isso. Por quê? Porque é confortável para as classes dominantes ter um governo de esquerda como o do Lula. Então, objetivamente, a esquerda revolucionária radical ela vai ter que buscar seu caminho próprio através de
políticas próprias, e eu acho que a campanha de 2026 é fundamental. Eu faço uma discussão pesada dentro do PSOL sobre isso. Temos que fazer uma bancada de esquerda no PSOL, porque o PSOL já está contaminado por essa conciliação de classes do PT. Uma grande parte do PSOL está inteiramente entregue a isso. Não está nem preocupado com o coeficiente. Aliás, se não tiver coeficiente eleitoral, é melhor, porque a gente faz logo a federação com o PT. Então, tem uma parte do PSOL que só não é PT porque com o PSOL eles têm mais espaço no PT do que se estivessem dentro do PT. Entendi. Tem, Michel, ai meu Deus do céu. Essa semana foi dureza, viu? Desculpa, dureza a semana. Milton, querido. Então, aí tem uma questão em relação a isso. Bom, é isso, né? Você tem segmentos da esquerda do PT, né, que fazem até hoje defesa. Agora, inclusive, o camarada José Genuíno, que é meu mestre, meu professor no cursinho, né? Nossa, uma super liderança, tenho o maior respeito por ele. Ele já falou, inclusive, aqui, né? Que ele falou, Mauro, eu não estou mais em idade, e ele nem é tão velho assim, está com 78 só, de sair do PT para embarcar na construção, numa outra construção. Então, assim, me parece até o Genuíno meio resignado, né? Não tem muito o que fazer. Eu já vi lá atrás, imagina agora. É verdade. Pois é. Né? E, ao mesmo tempo, você tem outros integrantes dessa chamada esquerda do PT garantindo que o governo está em pleno giro à esquerda. Né? E aí? Agora, em tese, até teria espaço para o giro à esquerda, né? Porque com o Bolsonaro na cadeia dá para girar à esquerda, né? Agora, você acredita em algum giro à esquerda do governo Lula? No discurso, já está a esquerda no discurso. Eu quero saber na prática, objetivamente. Quais são as propostas? Continuam as privatizações, agora vão privatizar os rios. Se nós, olha aqui, vamos lembrar simplesmente do que foram as propostas de campanha do Lula nessa eleição de 2022. Tinha uma tríade de propostas. Era ajuste social no lugar de ajuste fiscal, revogaço das contrarreformas do período Michel Temer e Bolsonaro e reestatização da Eletrobras. Isso foi dito à vésperas da eleição. Isso não foi nem tocado durante o governo. Não foi nem tocado durante o governo. Se não foi tocado nesses quase 3 anos, vai ser tocado na reta final? Ao contrário, eles hoje, com a queda do Bolsonaro, a situação complicada que se arma na direita, e que vamos ter cuidado, não sei como é que será a reação interna e externa para o que vem por aí, nós estamos ainda vivendo o clima do gol na reta final. Vamos ver como é que o Superior Tribunal de Justiça vai julgar a súmula do juiz. Falta ainda coisa pela frente. Falta, digamos assim, quem está agitado é a direita, a extrema-direita, que absurdo. A Folha de São Paulo está provando isso. Exagero nas penas. E ontem, aliás, a Folha de São Paulo deu imensa... A Folha de São Paulo e o próprio jornal do William Vac deram imensa cobertura ao Fux. Então, eles são fortes ainda. Eles não querem o PT, eles não querem Lula, eles querem eles, porque eles operam assim. Então, porque não tem nenhuma razão para o Trump brigar com os democratas nos Estados Unidos como ele briga, não, objetivamente. Então, do ponto de vista ideológico, nada, são a mesma coisa. Então, concretamente, eu entendo que o Lula não precisa fazer uma guinada à esquerda para se fortalecer para o ano que vem. Ele vai afirmar as coisas dele em relação ao que ele vem fazendo, mas vai deixar a política mantida naquilo. Ele mexeu com o Ministério de Minas e Energia, ele mexeu com o Ministério do Esporte, ele mexeu com os ministros da extrema-direita, cujos partidos já disseram que vão fazer campanha para o outro lado ano que vem? Não. Porque ele quer trabalhar a base social dessa gente. Fiquem comigo, que eu não sou problema para vocês. Então, eu acho muito difícil, do ponto de vista prático, é o Sidônio que vai dar a linha para fora, mas para dentro quem vai dar a linha é Rui Costa e Haddad e Edinho Silva. Esses é que vão dar a linha para dentro. Sim. E que são os...
E que são a chamada, vamos chamar assim, de nova geração a suceder a geração de Lula no PT, né? O PT vai se tornar, minha previsão, não é só o governo que é de centro-direita, o PT vai cada vez mais migrar para um partido centro-direita também, né, Milton? Esse é o Agora, caminho eu não dele. tenho nenhuma dúvida, irmão, vamos deixar claro. Eu não tenho nenhuma dúvida, isso é uma discussão que eu faço, inclusive, nos grupos radicais, que não há revolução no Brasil sem que a gente dispute a base social do PT, sem que a gente dispute a Uhum. aliança com essa base social. Eu não tenho, Sim. eu não me permito transformar em adversários, eu faço o possível para não transformar em adversários o que tem dentro do PT parecido comigo, e mesmo aquela meiuca com quem eu convivi lá atrás, no tempo que o PT era um partido de luta. Então, porque não, nós sozinhos, o que representa PSOL, PCB, PCBR, o P, isso todo mundo junto tem militância. Mas em termos de representação social, a gente mal enche uma Kombi. Se é que Uhum. as pessoas lembram ainda do que seja uma Kombi, que era aquela argumentação que a gente usava lá atrás. Né? Mas mal enche uma Kombi. Então, nós temos que ter clareza das nossas limitações e do que nós temos que superar. Mas nós temos que ter em conta o seguinte: vale lembrar o exemplo que, para mim, constitui talvez o maior. Ele e Robespierre correspondem, para mim, à grande imagem de revolucionário na prática, evidentemente, com todo respeito a Marx e Engels na formulação no meio. Mas Lenin, Vladimir Lenin, em abril de 17, ele era ínfimo, ele não tinha força nem dentro do menor partido nos soviéticos, que era o bolchevique. Ele tinha dificuldades de fazer maioria dentro dos bolcheviques. Isso em 17, em abril. Na medida em que ele disse, nós temos que nos colocar contra o governo Kerensky, ao contrário do que faziam os socialistas revolucionários e os mencheviques, que eram tão revolucionários, mas por caminhos institucionais quanto os bolcheviques, ele dizia claramente, olha, nós temos que fazer oposição a eles, porque o que eles representam, longe de permitir o salto para frente, vai trazer a restauração. E era verdade, tanto que houve o Kornilov, em agosto, fazendo a contra-revolução. E é a partir do combate a essa contra-revolução, do golpe bolsonarista na Revolução Soviética, ali em agosto, que os bolcheviques começaram a fazer maioria. Em 2 meses, viraram a maioria dos soviéticos. O partido insignificante, por conta da correção da linha política, em 7 meses se transformou em partido majoritário na base social, com as premissas do paz, pão e liberdade. Então, objetivamente, a esquerda está com visão correta. Quando você faz seu discurso, quando a tua forma de apresentar um noticiário, porque você não manipula a notícia, você não Uhum. traz fatos deturpados, você traz o fato concreto e faz uma reflexão em cima desse fato concreto. Essa tua posição ajuda profundamente, na medida que é um contraponto, pela audiência que você tem, aos telejornais, pelo menos aos menores telejornais da TV aberta, ou você ajuda objetivamente a que a educação política segure ainda uma parte desse povo trabalhador que é vulnerável e que vai buscar na igreja pentecostal a assistência social que o mantenha e a convivência que o mantenha vivo. Então, objetivamente, nós temos que ter políticas que comovam os setores que realmente se pretendam num país democrático, justo socialmente. Isso nós temos que fazer com muita pertinácia e com muito sentido de unidade entre nós. Legal, bem legal. É isso mesmo, né? E você tem uma base do PT, a base, o pessoal que está nos diretórios, que está nos bairros e tal, que em boa medida é de esquerda, né? A direção do PT que é bem diferente da Exatamente. composição da base. Acho que é fundamental essa capacidade de mobilizar essa turma para um projeto de esquerda, fundamental, efetivamente. Álvaro Frota diz assim: o Bolsonaro 2062, Olavo vice. Tá aí. 107 anos de idade vai ter o Bolsonaro lá. Joaquim Silvino. Mauro, você é um militante experiente. Como é que o fascismo foi derrotado com a prisão do Bolsonaro? Bom,
o fascismo foi derrotado porque o Bolsonaro foi preso. Assim, né? É óbvio, né? O PT e o petismo não foram derrotados quando o Lula foi preso. É assim, a vida caminha pelos fatos. Olha a articulação com a extrema-direita americana. Ok, mas não dá para. Não vão vir tropas do exército americano para invadir o Brasil para recolocar. Esquece, não vai recolocar o Bolsonaro no poder. Agora, queria exatamente a partir dessa colocação do Joaquim Silvino, acho interessante essa colocação, para te colocar este tema, que é o governo Trump nesse processo que a gente está. Importante dizer, né, Milton, o pessoal não fala, tem um certo, né, uma certa vergonha, tem uma coisa assim, não podemos criticar e tal, mas uma parte da oposição de Trump, do conflito de Trump, da raiva de Trump em relação ao Lula e ao governo brasileiro, advém de uma postura absolutamente inadequada, eu diria até irresponsável, do Lula de apoiar a Kamala Harris na eleição. O Trump nunca engoliu isso. O negócio, inclusive, um erro primário, né, Milton Temer? Você não viu os chineses apoiando a Kamala Harris, você não viu o Putin, você não viu o Maduro apoiando a Kamala Harris, nem o governo cubano apoiando. Ninguém se mete na eleição de outro país dessa maneira como o Lula se meteu, né? Perdeu, né? Apostou tudo na vitória do Partido Democrata e tem esse adicional, né, de antagonismo entre Trump e Lula, que é essa raiva por ele ter apoiado a Câmara, né? Mas como é que você vê a partir disso? Fala. Eu acho que tem outra coisa que você tem que Conta. considerar. Nenhum desses líderes que você citou, ele tem lado na disputa americana. Eles Uhum. olham os Estados Unidos, porque, independentemente, se Kamala Harris tivesse sido eleita, o apoio ao Netanyahu seria talvez até com menos ressalva do que o Trump faz. Uhum. O apoio de Kamala Harris à Ucrânia e ao belicismo europeu contra a Rússia poderia até ser maior do que o Trump faz. Olha o absurdo. Então, objetivamente, é preciso olhar o que Lula hoje representa no Brasil, algo correspondente à linha do Partido Democrata. O Lula não optou pela Câmara Harris porque ela é negra, mulher. Ele optou porque, na disputa política, ele é um democrata americano. Ele não vai além disso. Aliás, a formação sindical dele é típica do sindicalismo americano. Mobilização intensa até os limites da ordem. Fazemos, e aliás, eu recomendo a todos que tiverem oportunidade. Existe um documentário do genial Leon Wittmann. Leon Wittmann estava em São Paulo filmando Eles Não Usam Black Tie, quando houve a célebre assembleia lá no estádio da Vila Euclides. Uma assembleia no estádio da Vila Euclides, porque o sindicato estava pequeno demais para a quantidade de trabalhadores que queriam continuar a greve dos metalúrgicos. Só que o Lula já tinha feito um acordo antes com o patronato e precisava parar a greve. Ele bota o alemão, que tinha imagem radical, terminou Tucano, para entrar na frente dele e falar pela necessidade do acordo que a gente. Mas que isso vai ser difícil, para ele entrar depois e sair com a postura da Vila Euclides com o acordo sem greve. E aquela base queria greve. Então, objetivamente, o Lula opera, não é à toa que ele diz que os banqueiros não podem reclamar, porque não há na história republicana governo onde eles tenham tido lucro maior do que o que teve no meu. Ele disse isso publicamente. E o próprio André Singer, que é um cientista da melhor cepa, lulista até hoje, que foi porta-voz do primeiro governo, como é que ele caracterizava o governo que chegou ao poder com a promessa de desconstruir o neoliberalismo tucano, do mandarinado tucano de FHC? Ele caracterizava como um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. Isso não é incompetência, não. Isso é opção política. Isso é opção ideológica. Então, quando o Lula opta por Kamala Harris, é que, do ponto de vista de relação de países, ele convive melhor com os democratas, como, olha, Biden, o papel de Biden, porque objetivamente o golpe, muito do fracasso do golpe do Bolsonaro, que estava em andamento, principalmente no meio das Forças Armadas, foi a posição tomada pelos governos dos Estados Unidos, com Biden, e o francês do Macron. Os dois tinham interesse
e na derrota do Bolsonaro por conta das suas situações internas. Uma vitória do Bolsonaro pelo voto aqui teria influência, porque Biden estava disputando a presidência ainda, e o Trump era o correspondente àquilo que o Bolsonaro simbolizava aqui. Macron enfrentando a extrema-direita também na França, na luta com a Le Pen. E para eles, impedir que o Bolsonaro desse o golpe era uma questão de interesse deles. Então, objetivamente, o Lula tinha nesse compadrio com os democratas, o Biden, que tinha sido fundamental para garantir que não houvesse racha nas Forças Armadas, leva ele a prestar reverência à Câmara Réveis, coisa que os outros não tinham, não disputavam nesse campo. Agora, você acredita na mobilização? Não sei se eu estou elucubrando, mas é o que eu penso. Não, está bem, não, perfeito. Agora, você acredita numa mobilização mais agressiva do governo Trump a partir da condenação do Bolsonaro? Ou você acha que ele chegou no limite dele e vão ficar por aí? Eu não acredito em intervenção militar. Eles não fazem intervenção militar nem na Venezuela. Intervenção militar num país continental como o Brasil é complexo, muito complexo. Porque uma coisa é a extrema-direita falar isso e botar a bandeira americana aqui, tudo bem. Mas uma coisa, como é que os brasileiros vão seus filhos no exército enfrentando os fuzileiros americanos? Eles vão ficar com os fuzileiros? E onde é que desembarcam os fuzileiros americanos? Então, intervenção militar, eu não acredito. Agora, eu acredito que eles tenham operações que Marco Rubio fazem, como fizeram com Cuba, estabelecer, radicalizar aquilo que eles consideram sanções contra o governo, como fizeram com a Rússia. Só que o Putin não vacilou, virou-se para dentro, se organizou, fez novas alianças, recompôs a economia e está crescendo. O governo da Rússia é hoje muito melhor, está em muito melhores condições socioeconômicas do que estavam no primeiro governo do Putin. Ou seja, a sanção, ao invés de embaranar, ao contrário, fez potencializar o crescimento interno russo e a concentração até, uma reestatização até em grande parte da economia. Então, eu acredito que eles vão operar por essa é a lógica, vão tentar cercar essa lei Malinsky, sei lá, essa lei que eles aplicam para bloquear pessoalmente alguns postos chaves, podem tocar até em alguns militares, mas, objetivamente, eu não consigo ver uma intervenção no Brasil. O que eu acredito é que eles vão alimentar fortemente, e o alimentar fortemente, eles são especialistas, IPs e BADs, para quem viveu 64 lembra disso, o financiamento da greve dos caminhões no Chile, para quem viveu o golpe contra Allende, eles podem, sim, fazer com que haja recursos intensos na mão do bolsonarismo que corresponda ao poder que tem o aparelho de Estado na mão atualmente de Lula. Mas não acredito em intervenção externa. Agora, como é que você vê o cenário interno nos Estados Unidos, inclusive a partir do ataque lá, do assassinato do Charlie Kirk, esse líder da extremíssima direita jovem, supremacista e tudo mais. O Trump disse agora de manhã que aparentemente teria sido preso o assassino, mas não tem mais detalhes até o momento. Como é que você vê o cenário lá nos Estados Unidos? Olha, eu acho que os democratas estão muito enfraquecidos nos Estados Unidos, estão muito desorganizados, estão muito desmobilizados. E eu acho que o Trump está tomando medidas que, internamente, a médio prazo, podem beneficiá-lo. Por exemplo, para ter um exemplo claro, os Estados Unidos estão fazendo uma economia externa muito grande. Quando pararam de ser os patronos do armamentismo da OTAN, quem bancava as armas da OTAN era os Estados Unidos. Sim. Em que ele começa a apertar o Netanyahu com respeito a financiamentos e coisas do gênero. Olha, calma. Aliás, já tinha feito no primeiro mandato. Vai com calma aí, que 3 bilhões anuais mais aqui equipamento, você já está com muita coisa. E ele está tomando medidas internas contra o neoliberalismo e pelo protecionismo que podem atrair para ele uma base social
como já existe, por exemplo, em relação aos democratas, na questão da base de trabalhadores do complexo industrial militar. Por exemplo, ele agora, a Intel, maior produtora de chips do mundo, ele não presta um subsídio à Intel para a Intel enfrentar os correspondentes na China, na Coreia do Norte. Não. Ele entrou e vai comprar uma parte acionária, estatizar uma parte da Intel para ela vir toda para dentro dos Estados Unidos. Toda. Uhum. Porque, vamos lembrar, o iPhone hoje, o iPhone que todo mundo compra, ele só é feito nos Estados Unidos o desenho gráfico e o projeto. Ele é todo feito fora do país. E para quem se pretende hegemonia imperialista no mundo, é preciso ter o parque industrial sob controle internamente e não depender, porque grande parte do que hoje os Estados Unidos têm na sua indústria vem da China. Vem da China, importado da China. Então, objetivamente, ele começa a fazer uma internalização, ao mesmo tempo que começa a frear naquelas aplicações externas, que deixa os democratas em situação desconfortável. Então, e nesse caso desse assassinato, o que se viu? Uma indignação nacional. Todo mundo, inclusive os democratas. Todo mundo. Isso não enfraquece. Ao contrário, permite a ele uma radicalização interna. Embora possa correr o risco de. Porque esse cara está com a bandeira americana no peito. Então, eu nunca sei se esses caras é uma disputa entre eles, porque vamos lembrar que no tal tiro na orelha, que pontaria o cara em só tirar na orelha. Pô, no momento que ele virou a cabeça. O sniper americano não é mole. Um cérebro desse tamanho, ele atira na orelha. Era um trampista. Era um trampista que tinha tirado. Então, o objetivo é para criar aquele clima favorável a ele nas vésperas da eleição, que foi logo, era facada trumpista, facada bolsonarista nos Estados Unidos, que eles tiraram logo de cena. Usaram 2, 3 dias, tiraram de cena, estava muito esquisito aquele tiro no ouvido. Então, eu não sei o que vai sair dessa investigação. Agora, objetivamente, o Trump não tem nada a perder com isso, só tem a ganhar, na minha opinião. A nossa camarada Denise Gentil, grande economista, ela, sobre essa questão lá que você está trazendo, né, com bastante agudeza, da economia dos Estados Unidos, ela está dizendo o seguinte, muito provavelmente o Fed vai baixar a taxa de juro, porque o mercado de trabalho lá está em desaquecimento, o que deve segurar os preços. Então não vai ter, ele vai conseguir segurar a inflação. Então deve o Trump ganhar também essa queda de braço com o Fed e o Banco Central dos Estados Unidos deve baixar a taxa de juros. E ela complementa com a informação sobre esse outro tema que a gente está falando, que é a reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro. Ela diz, o mais provável que se espera é que a lei Magnitsky atinja toda a primeira turma do STF, exceto, claro, o Fux, estendido aos familiares dos ministros, e que as instituições financeiras sejam multadas. Mas, diz ela, olha que ponderação interessante, Milton, dentro dos Estados Unidos, há resistência em punir os bancos brasileiros. Sanções financeiras aos bancos podem levar desconfiança de outros bancos estrangeiros. E aí os bancos começarem a fugir do dólar e isso acabar atingindo o próprio mercado de ações. Então ela disse que o mais provável seriam sanções na forma de tarifa, mas que na verdade, ninguém sabe o que vai rolar lá nos Estados Unidos. Não. Ninguém sabe. Tá aí. Bom, me permito, antes de tudo, dizer à minha irmã Denise, minha irmã, minha amiga, minha camarada, que ela nunca me surpreende com a análise dela. Pelo contrário, eu a quero numa chapa majoritária da esquerda à presidência da República. Opa, eu tô nessa também. Sou fãzaço dela, sou fãzaço da nossa querida Denise. Logo, logo ela vem aqui, tá bom? A Patrícia Marques estava dizendo aqui mais cedo que não sai de casa para votar em 2026 no primeiro turno, se não for no Jones Manuel. Jones, presta atenção, teu eleitorado aí está dizendo. Teu eleitorado está dizendo. Outra questão que eu queria trazer para ti, Milton, é a questão de Gaza, né? Como é que você vê esse cenário de Gaza, a situação de Israel? Estou vendo você aí com, né, a bandeira palestina no peito, né, muito orgulhosamente. Como é que você vê o cenário nesse momento?
Mauro, a questão de Gaza, para mim, mais que política, é atávica. Eu fui condenado por antissemitismo, né, na defesa e solidariedade a Gaza, numa audiência onde o único semita era eu. Meus pais são sírios. E dali, do limite da Palestina, inclusive. E sempre integrados nessa causa. Então, objetivamente, o que eu sinto hoje é que, primeiro, a mídia corporativa e grande parte dos profissionais da mídia corporativa, independentemente da posição das suas empresas, não raro foram mais longe do que o próprio patronato no canto-chão de que a guerra de Israel com a Palestina ela tem a ver com aquilo que foi o ato do Hamas em 7 de outubro de 2023. Como se nada tivesse acontecido antes. Como se em 2014 nós já não tivéssemos tido um ataque brutal sobre Gaza, onde se bombardeou escolas, onde se bombardeou escritório da ONU, onde se bombardeou hospital, onde se mataram muitos civis. Grande parte de Gaza foi destruída já em 2014. Quando o Hamas faz o seu ato em outubro, ele respondia, e quem tem o mínimo de capacidade de operar na rede pode pesquisar no Google, ele respondia a uma sequência de ataques que a própria mídia corporativa havia noticiado durante todo o ano de 2023. Porque está na lógica do. O Estado de Israel não responde ao ataque do Hamas. O Estado de Israel, até por alguns dos seus ministros explicitam isso, tem como lógica, desde o tempo de Ben-Gurion, Ben-Gurion, em 1938, já dizia de maneira explícita que era legítimo considerar a ocupação do total da Palestina por Israel. Isso ele dizia em 1938, chamado sionismo de esquerda. Então, objetivamente, o que está acontecendo em Gaza é um preço trágico. Mas esse preço trágico, pelo menos, compensou que ele não passaria em silêncio. Porque isso que está acontecendo não deixaria de acontecer. A evacuação do território palestino, tirando os palestinos da Palestina, não deixaria de acontecer se não houvesse aquele episódio do Hamas. Por quê? Porque a política de Israel, anteontem, instalando novos assentamentos ilegais, o Netanyahu declarou, aliás, ele sai da reunião onde ele estava no judiciário, onde ele estava respondendo como réu a processo de corrupção, para ir para o escritório de governo para ver o ataque ao Catar. Pois bem, no dia seguinte ao ataque ao Catar, ele legaliza novos assentamentos ilegais e declara publicamente: não haverá Estado da Palestina. Isso no momento em que vai se abrir a Assembleia da ONU, com a perspectiva de governos franceses, espanhóis, todo mundo reconhecer a Palestina. Então, a grande vitória dos palestinos, sem nenhuma dúvida, a despeito da lassidão e da leniência e da quase cumplicidade da autoridade palestina, lamentável, sob essa liderança do Mahmoud Abbas, com Israel, há uma grande vitória política. Uma grande vitória política. Isso que está acontecendo hoje não deixaria de acontecer. Só que, com o ataque do Hamas, barrou-se uma operação de acordo que a Arábia Saudita já estava conduzindo, junto com o rei da Jordânia, iam fechar um acordo com Israel, que ia isolar os palestinos, ia tirá-los do mapa tranquilamente. Porque, vamos ter claro, não é à toa que o imperialismo liquidou governos da Líbia, da Síria e do Iraque. Porque para esses eles não foram postos para fora porque são ditados, não. Foram postos para fora pelos governos soberanos, laicos, que tinham relações de solidariedade com a luta palestina. Então, objetivamente, esse massacre feito desses governos liberou e mantém aceso. Olha, o governo do Catar está reclamando do bombardeio de Israel 2 semanas depois de presentear o Trump com um Boeing. Deram um Boeing de presente para o Trump. Então, os governos árabes em volta da Palestina hoje estão constrangidos. A própria Arábia Saudita recuou. Não pode haver discussão com Israel se não houver reconhecimento do Estado palestino. O califa assassino, Ben Salem, ele se obrigou a essa declaração. Então, a situação de Gaza no momento inteiro, porque o que acontece de terrível? É que Israel já tem autonomia econômica, política e militar
para ser o rabo que abana o cachorro. Os Estados Unidos e a Europa eles têm dependências. Eles não rompem os vínculos completamente. Eles fazem pressão, mas Israel continua solto para fazer o que quiser, porque tem certeza que no Conselho da ONU haverá sempre um veto a uma resolução que promova qualquer sanção contra Uhum, ele. Esse veto uhum. virá dos Estados Unidos, da abstenção da Inglaterra ou da França. Um deles vai vetar, não, nada contra Israel, como fizeram ao longo de décadas. Então, objetivamente, eu acho que a imprevisibilidade é grande. Mas, politicamente, quem está isolado no mundo hoje, e grande parte desses governos, por que eles mudaram de posição em relação a Israel? Inclusive a von Leyen, essa presidente da União Europeia, Sim. aliás, é uma presidência esquisita, porque todos os países têm presidente, eu não sei de quem que ela é presidente, eu acho que ela é presidente do escritório da União Europeia. Mas, de qualquer maneira, é quem fala como porta-voz do conjunto da Europa. Ela mesmo diz, olha, a situação Israel está se tornando inaceitável. Quando esta senhora, que é uma belicista, uma das maiores Uhum. operadoras, junto com o secretário-geral da OTAN, na participação ativa do conjunto da Europa no combate contra a Rússia, eles querem. Não basta fazer a extrema-direita ucraniana como nossa ponta de lança. Tem que ir todo mundo para a guerra. Aliás, basta ver noticiário de TV francesa, TV 5 que Sim. passa no Brasil, TV 5, eles falam abertamente, a guerra já existe. A guerra cibernética com a Rússia, eles falam como se já tivesse guerra. Então, objetivamente, eu acho que aquele ataque, embora tenha custado um grande massacre sobre o povo palestino, este massacre não deixaria de ter ocorrido caso, caso Claro. não houvesse aquele episódio. Porque vamos lembrar, a Nábica, que é o primeiro grande ataque israelense sobre aldeias árabes, se dá antes mesmo que o Estado de Israel se instalar. Foi até Não, para facilitar. não, e aí tem uma questão, né, Milton? É Hamas, 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 Hamas. Bom, na Cisjordânia ocupada não tem Hamas, nunca teve. O Hamas é uma presença na faixa de Gaza. Não, Não não, tem não, não, Hamas não, na não, faixa não, de na não, não Cisjordânia tem, e olha. não Oi, tem fala. Hamas no governo. Não tem Hamas. Sim. Se houver eleição na Cisjordânia, o Hamas ganha. É. Se houver Agora, eleição na Cisjordânia hoje, hoje o sim, Hamas né? Claro, claro. Porque o Hamas hoje é a força que defende o povo palestino, né? Por sinal, o que vimos ontem, essa madrugada passada, na faixa, na Cisjordânia, olha, só naqueles filmes sobre o nazismo uma cena dessa seria possível. Olha isso aqui, milhares de. Aqui, ó. Milhares de homens, jovens palestinos da Cisjordânia, olha lá, sendo levados pelos soldados de Israel para as prisões. Não é do Hamas, não é nada. É trabalhador. Eles estão simplesmente prendendo milhares de trabalhadores. É um negócio inacreditável. Né? Mauro, eu vivi a experiência pessoal. Eu, como deputado federal, lembra quando prenderam em Arafat na Casa de Governo, lá em Uhum. 2002? Israel prendeu Arafat na Casa de Governo. Então, eu fui com uma delegação de deputados a Israel e a Cisjordânia. A Gaza eu não fui, nós só fomos a Israel e a Cisjordânia. Eu vi a repressão na Cisjordânia ao vivo e a cores. No dia a dia, existem mais de 500 postos de controle entre as aldeias. Isso aí em 2002. Ou seja, há 27 anos, há 25 anos atrás. 25 Uhum. não, 23, 23 anos 23. atrás. Uhum. 23 anos atrás. Já vi ali mais de 500 postos instalados dentro da Cisjordânia. O que eram esses postos de controle? São postos que estabelecem fronteiras entre as aldeias da Cisjordânia. Então, alguém que tenha um irmão numa aldeia vizinha, para ir ver esse irmão, ou para ir trabalhar nessa, ele quase tem que sair de casa 10 horas antes da hora que tiver que chegar do outro lado. Porque ele vai entrar numa fila no posto, onde ele é submetido a uma revista humilhante. Se for uma família, passa separado o pai, a mãe e cada filho ou cada criança, para ser revistado por aqueles beleguins que humilham, tratam como gente inferior. Porque o exército israelense é preparado ideologicamente para ver no palestino uma raça a ser extinta. Uhum.
É para isso. Vocês estão aqui para defender o Estado de Israel e nós temos que matá-los, senão eles vão nos matar. É o argumento. Eles têm um potencial nuclear. Os palestinos não têm nada hoje. Então, objetivamente, é de um cinismo e de uma hipocrisia. Quando eu vejo. Porque objetivamente, qual é o problema? Os palestinos sempre foram maioria populacional na região, sendo que, antes do Estado de Israel, conviviam em paz com judeus e cristãos, sem nenhum problema. Nunca foi uma terra sem povo para um povo sem terra. Sempre foi uma terra povoada, só que pacífica. Como foi pacífica a Península Ibérica durante o domínio mouro, onde só teve a ganhar universidades, hospitais, arquitetura. A lembrança bonita da passagem dos mouros pela Península Ibérica está lá até hoje. A barbárie se instala quando Isabel a Católica ganha dos califas e estabelece a Inquisição. Aí é que aparecem os cristãos novos. Foi quando os judeus apareceram com a necessidade de ter que se transformar em cristão para não ir para a fogueira. Esses judeus hoje tratam os palestinos como Isabel a Católica os tratou e como Hitler os tratou durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Grande, grande, grande Milton Temer, alegria enorme na tua presença sempre. É uma luz para nós. Já tem recorte, já tem cortes menores, porque realmente você deu a luz para nós aqui. Deu a luz? Legal, gostei. É isso. É uma boa expressão. Bom, camarada, bom. Oi? Você é sempre generoso comigo. Ah, você é demais. Olha, gente, eu não conheço pessoalmente esse camarada Milton Temer, mas estou precisando demais conhecer e abraçá-lo e a gente almoçar e jogar conversa fora e conversa dentro. Obrigado demais, Milton. Obrigado mesmo. Bom fim de semana para ti. Um abraço Tchau. grande e sempre sucesso nesse seu programa, que é uma tribuna fundamental para a luta da transformação desse país. Um grande abraço. Obrigado. E aos que nos acompanham. E você é nosso líder. Abração. Tchau. Bom, seguinte.